o aspecto crítico do marxismo. E aí, o que acontece? Com essa formação, a gente chega ao chamado pós-estruturalismo. O que é o pós-estruturalismo? Vou dar um exemplo claro e bem nítido do pós-estruturalismo. Digamos que você é um índio. Ó, eu com cara de índio aqui, eu acho que até combina bem. Eu sou um índio lá defendendo minha tribo. Eu defendo a minha tribo porque eu tenho dentro dali o conceito de lar. Eu defino a noção de lar. Essa noção que eu chamei de lar, eu defino isso como um limite do meu mundo. Porque eu defini a tribo em que eu moro como lar, então eu a defendo. Porque lar é um lugar que se defende. E o significado disso está atrelado a defendê-lo. Mas e se eu começar a questionar a noção de lar? E se eu começar a questionar se realmente a tribo faz parte do meu lar e se realmente a tribo é o lugar que precisa ser defendido? A partir de agora, eu expandi os meus limites. Eu repensei a noção do mundo como estava estabelecido e eu me tornei crítica em relação a ela, ao significado que a palavra havia assumido. Quando eu faço isso, eu vou chegar à noção do pós-estruturalismo, que é a redefinição, através da mudança simbólica, linguística, do significado para aquela pessoa. Então, o pós-estruturalismo vai ter ali uma série de autores, dos quais o que mais nos importa é um homem chamado Derrida, que era amigo de um teórico muito importante chamado Paul de Man. Derrida, esse grande amigo do Paul de Man, vai para as universidades americanas, uma em especial, Yale. Lá ele funda um movimento chamado desconstrucionismo, em especial os desconstrucionistas de Yale. E esse movimento começa a questionar as bases da cultura ocidental. Mas eles não fazem sem ajuda. No front haviam várias outras figuras da antropologia que discutiam, também com a ajuda do Levi Strauss e de outras figuras, outros dois conceitos extremamente importantes. Tudo isso é woke? Eu só quero saber como vai finalizar. O pós-estruturalismo, ele é definitivamente woke. É porque, para o público, se eu disser o pós-estruturalismo, eu não estou dizendo nada. Se eu falasse pós-estruturalismo, antes de dar a explicação, o que era pós-estruturalismo? Nada. Uhum. Né? Então, o pós-estruturalismo é três coisas. Pós-colonial, pós-moderno e pós-estruturalista. Você sabe o que é pós-colonial? O que é pós-colonial? Mas eu estou no seu time, o que você fala. Pós-moderno. Sim. Você sabe o que é? Pós-colonial, depois do período colonial. Isso, mas em que sentido? Vamos. Então, esses três movimentos, eles se organizam filosoficamente no seguinte sentido. Todos eles acreditam que há uma necessidade de reformular um determinado conceito que já está pré-estabelecido e repensar o mundo através desse conceito. O pós-moderno diz que os valores modernos devem ser repensados. Só para simplificar. Uhum. Eu ia fazer esse processo também com os outros. O pós-colonial diz que o elemento colonial, de alguma forma, tanto a movimentação imperialista, dominação de uma nação sobre outra, quanto a mentalidade que permite a uma nação ser dominada, essas duas coisas deveriam ser repensadas. Então, autores, por exemplo, como Frantz Fanon, vão repensar essa noção e reatribuir, efetivamente, uma nova consciência não colonial, decolonizada, libertada desse processo. Então, esses três elementos, a colonialidade, a modernidade e a estrutura, serão repensados por um conjunto de indivíduos que, de 2001 a 2011, se declararam publicamente woke, despertos a essa realidade que precisava ser pós-estrutural, pós-moderna e pós-colonial. Tudo isso é considerado pelo Terry Eagleton como aquilo que vem depois da teoria. E é estudado pelos anti-wokes como algo que se deve combater. É um fenômeno universitário, é um fenômeno acadêmico e que definitivamente existiu. O que se argumenta, os anti-wokes argumentam, é que esse movimento teve frutos. E os frutos desse movimento foram definitivamente o que nós vemos hoje nos filmes, o que nós vemos hoje em termos de financiamento, o que nós vemos hoje em termos de cancelamento. Frutos é isso podres. É isso que é, efetivamente, do ponto de vista desse livro, escrito pelo nosso amigo João de Bressan, woke. Woke existe? Vamos lá, então, antes de a gente explicar se o woke existe. Eu gostei, principalmente, da última fala, do ponto de vista do seu livro, do livro do seu amigo. Porque a existência
penso, logo existo. Então existe. Quando há uma consolidação de pessoas pensando, a existência daquilo contextualmente vai existir. Então, a gente pode falar, assim como também existia na época da minha avó que manga com leite fazia mal. Existia. Para aquele povo, naquela época, naquele momento, naquela necessidade, com aquela cognição, se conseguia fazer isso. Óbvio. Mas de fundo e a fundo, eu não falo que não existe o woke. Eu falo que é uma criação subjetiva a qual não tem uma referência estrutural, a qual você tenta explicar. E eu achei isso muito legal. Parabéns aí pela explicação. Mas, de qualquer jeito, é você falando do seu livro sobre si mesmo. Não há uma conotação mundial sobre isso. Não há uma referência. Não há 2 pares, não há 3 pares. Não existe alguém que chegue e fale: estamos no woke, como nós estivemos no surrealismo, como nós estivemos no renascentismo. Não é como a gente vai caracterizar um movimento social que, inclusive, afeta artisticamente pessoas, baseado em nossas teorias que são coligadas. Você fez uma sequência lógica perfeita, você ligou padrões. O nome disso é inteligência artificial no meu mundo. A gente liga padrões e segue uma orientação lógica. Só que sociedade não é lógica. Sociedade não é binária. Sociedade não se comporta exclusivamente dessa forma. Por exemplo, eu estou falando isso para você e você pode, talvez, achar que eu sou uma pessoa de esquerda ou que eu sou uma pessoa de direita. Dificilmente você vai identificar em mim o que eu sou. Então, como a gente pode definir isso? E a pergunta, com todo respeito, óbvio, você e seu grupo de amigos, quem são vocês para definir isso? Vamos Essa é a conversar pergunta. sobre quais são os acadêmicos que estão trabalhando com isso. Um exemplo muito claro, e talvez o acadêmico mais forte aqui, o Michael Rectenwald. Ele é doutor em crítica literária em Stanford. O sustentáculo da base acadêmica desse livro está sustentado, em parte, na obra do Rectenwald. Além do Rectenwald, a lista bibliográfica, nesse sentido, de autores que mexem diretamente com o woke é relativamente grande. E eu gostaria de entender, nesse sentido, qual é a sua crítica em relação ao diploma deles, a forma como eles se colocam. Não, eu não tenho crítica nenhuma a eles. Porque você tem um conjunto de doutores. O Bruce Bauer, por exemplo, ele fala ativamente que o fenômeno woke existe. Ele tem um livro que é parte daqui, A Revolução das Vítimas. O crescimento dos estudos identitários e o fechamento da mente liberal. Ninguém está falando que não existe. Eu só estou falando que o seu conceito sobre isso é só seu. Não, mas em que sentido? O que acontece? Esse livro, ele reuniu os acadêmicos que tratavam do assunto, e eu tenho os nomes deles aqui, agora fácil. É até bom, porque é difícil lembrar de toda a bibliografia. Então, o Bruce Bauer... baseado neles. O Brownstein... Isso. Por exemplo, o Brownstein tem Jean-François Brownstein, La Religion Woke. E qual a pesquisa que eles conduziram? Me explica, eu não conheço. Me fala a condução. Uma pesquisa social efetiva, uma pesquisa com cumprimento estatístico que foi levantada por algum desses nomes. Por exemplo, o Michael Rectenwald, ele é catedrático. Tudo bem que ele é catedrático. Qual foi a pesquisa que ele fez? Por exemplo, acho que o exemplo mais claro, quem mais atende a essa noção de pesquisa diretamente sobre o fenômeno woke, é o Lukianoff, o Decoding of American Mind. Ele é baseado em pelo menos 2 grandes pesquisas sobre quais são o top of mind, quando a gente pensa em determinada ideia política, e qual é o princípio fundamental de decisão para nós nos afastarmos drasticamente de alguém. Ou seja, o que faz com que nós venhamos a cancelar alguém... Mas isso é uma pesquisa ou uma teoria? Não, isso é uma pesquisa. Você pediu uma pesquisa. Uhum. Né? A teoria, na verdade, vem do livro. No livro, ele apresenta melhor a teoria. Porque todos esses fenômenos se reúnem, de alguma forma, para formar aquilo que nós consideramos ser o woke. E existem, você sabe, 2 formas de fazer teoria. É perfeitamente possível trabalhar com uma hipótese e com um processo de pesquisa, mas também é possível trabalhar com uma revisão acadêmica. E, por exemplo, o que ele faz aqui, o esforço que o Bruce Bauer faz aqui no início, e que eu trato aqui de muitas formas, é esse processo. Então, a gente trabalha, por exemplo, com o pensamento da Sandra Harding,
que trabalha com antropologia do ciborgue, a gente trabalha com a Kate Millett, a gente trabalha com a Butler, Não, que são, de tudo alguma bem, forma, tudo autores bem, tudo bem. compilam os termos necessários para estabelecer isso. Eu entendi. É a mesma coisa que, tipo assim, eu falar, eu desenvolvi um software e o Linus Torvald fez o Linux e é sobre Linux. O que eu quero entender sobre isso é essa gama de autores, ainda assim é subjetivo. Você está afirmando, existe essa síntese, ela é real, definitiva. Isso é um fato? O woke é um fato? Não, porque havia... É um fato? De 2001 a 2011, era uma expressão habitualmente usada pela esquerda. É uma expressão... Para autodefinição. E a autodefinição, ela tem por característica que o sujeito que se define é o melhor definidor de si mesmo. Porque até acaba virando uma operação recursiva. O senhor é anti-woke. Então, Isso. tipo assim... Antes aquele conjunto de pessoas que se definiu daquela forma naquele momento. E que tiveram efeitos práticos sobre isso. Porque as pessoas usavam a expressão I'm woke. E o be woke. Então, o seu livro chama, se a gente for levar o termo, o despertar do despertar. Não, o anti-despertar. É o anti-despertar, o despertar do despertar. Porque se eu estou querendo que alguém não desperte sobre aquilo, eu vou despertar que aquilo é perigoso. A gente entrou numa operação recursiva lógica. Veja, é porque, nesse sentido, eu proponho uma indiferença política aqui. Como você propõe diferença política de algo que vem da política? Aqui, porque, veja, o que é a indiferença política? E que muitas vezes aqui no Brasil é tratado como necropolítica. É a noção de que nós fomos muito longe colocando sobre termos sociais coisas que, a princípio, não deveriam estar colocadas. Ao invés de nos preocuparmos com essa questão, deveríamos afastar ela das nossas mentes. Então, por exemplo, quando você vê um ato acontecendo, duas pessoas se beijando no parque, ao invés de você se perguntar sinceramente sobre o elemento político daquilo e ter um julgamento sobre a verdade e validade daquilo, talvez você devesse única e exclusivamente olhar para a sua própria vida e desacordar. Acalmar-se em relação a isso. Não tem que desacordar, é só você passar duas pessoas beijando no mesmo sexo, essa é a grande questão. As pessoas estão acordadas sobre a legitimidade desses elementos. Nada, você só passa e foda-se. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Esse processo do refletir, por isso que eu digo que a direita pode ser woke também. Se a direita, ao invés de analisar efetivamente a narrativa e a qualidade da narrativa, está mais preocupada com estar acordada, estar desperta, então você está tirando aí sim o despertar. Mas o que eu proponho é... O anti-despertar é o despertar para não se despertar. É um processo esse é o problema. É porque a partir daí passa a ser Você falou que era bom de lógica. A partir daí é uma atitude passiva necessária. Porque, veja... Eu estou despertando para não despertar. Eu sou o anti-despertar. Não, é porque você já está desperto. Me desperte para não despertar. É que você já está acordado. Quando você está observando todos esses fatos, o que eu estou dizendo? Pessoa acordada. Eu estou dizendo, cara, não, de forma alguma, continue olhando os fatos do mundo como se eles tivessem repercussões políticas. Passe a tratar o mundo como algo mais leve. Passe a tratar o mundo como algo que se faz em relações pessoais, na chamada esfera da vida privada, e que não avançam para um julgamento intermitente sobre o mundo. É isso que eu estou defendendo. Então, não é que se troque, substitua um despertar pelo outro, mas é que, a partir dali, você volte à situação de apatia que você estava antes. Porque antes você estava dormindo, necessariamente. Não, você está pré-julgando que alguém foi despertado e você quer adormecê-lo. É isso que você está me falando agora. As pessoas disseram que estavam acordados. Essa é a questão, e esse é o problema. E por que você predispõe a entender que alguém que se diz que acordou vai querer dormir de novo? Mas essa é a questão. É porque acordar, nesse sentido... A validade disso que eu quero te falar é qual é o público-alvo de verdade do trabalho que você está fazendo. Porque você não vai despertar ninguém que já foi despertado, porque o cara não vai querer voltar a dormir. Então, é que eu estou falando, é uma operação recursiva disso, e mesmo porque, como eu disse, eu sei, eu entendi. E, cara, fenomenal o trampo, eu acho super da hora isso, e, porra, trabalho ainda mais no BR, é embaçado pra caramba. Minha esposa escreve livro também, eu sei como é foda. Só que não é um fato. E é isso que cria. O que precisaria para ser um fato? Pessoas aplicando de alguma forma. Alguém além de você falando que é woke. Isso precisaria para ser além de um fato. Mas essa é a questão. Várias pessoas se denominavam woke. Alguém que você Bell, por exemplo, segue, uniu, enviesou para falar o que é woke. Como assim? A gente está falando de uma discussão aberta e subjetiva. Mas isso era parte que não do nasceu vocabulário necessariamente de um movimento político esquerdo só.
Não, mas isso era parte... Era o despertar de cultura, de uma cultura afrodescendente e tudo mais. A gente não está enviesando só isso para... E aí se aglomerou. Eu entendo os espectros que se agarram isso. E a sensação de liberdade e como as pessoas se manifestam em identificação perante isso. Porque é fácil e gostoso pertencer a algo. Assim como é fácil pertencer, por exemplo, ao woke ou pertencer ao anti-woke. Sensação do pertencimento de grupos. Mas, de qualquer forma, enviesado nisso, esse tipo de literatura é interessante, é histórica, traz um índice ótimo para as pessoas pesquisarem de tudo que você falou, foda pra cacete. Mas, historicamente, até a gente for enviesar, é um absurdo a gente chegar e falar, existe. Quando nós estamos vivendo, nós não estamos na pós-era ainda. Mas existem pessoas que assumem que são woke, não existem? Mas não só pessoas isso. que Então, falam, eu sou woke. E até Existem. julgam, ó, você é woke. Ontem a gente estava com um rapaz que falou, eu sou woke. Não, tudo bem, tem pessoas. Só que o woke deles é diferente do dele. O Não, woke seu é diferente do dele. Mas aí o você tá woke meu é invertendo. diferente do cara. O woke de todos nós é diferente da galera que está na matéria agora, no jornal, vendo o que é woke. É isso que eu estou falando, isso não é um fato. Mas veja... Porque todo mundo acha que é woke. E no final, o woke é o quê? Pertencer a algo que defenda o que você acredita como politicamente correto. Foi levado ao progressismo à esquerda. Ou seja, o politicamente correto de esquerda, a parte mais social, a defensoria de minorias. Foi isso que foi levado no alto escalão. Mas é aí que está. Isso é subjetivo. Mas essa subjetividade, o meu problema é porque subjetividade é também intersubjetividade. E existe um grupo específico com autodenominação. A gente não pode pular isso. Esse grupo específico, um exemplo, o próprio Derek Bell. Derek Bell não é de forma alguma um qualquer. Então, mas o woke dele não é o woke seu. Mas Não é o essa woke é do seu o livro. contrário. O woke desse pessoal que se dizia abertamente woke até 2011 é o woke desse livro. É o woke que... Porque, por exemplo, é um livro... Se você esperava ver um livro sobre lacração em algum momento da sua vida, eu imagino que você não esperava que nele ia ter discussão sobre feminismo, ia ter discussão sobre realismo jurídico, ia ter discussão sobre pós-estruturalismo, pós-modernismo, ia ter discussão sobre a antropologia do ciborgue. Porque é uma esses são sequência temas lógica hoje... estrutural para levar até 2001. Beleza, eu entendi. É um grupo de pessoas que fez isso. Só que esse grupo de pessoas influenciou academicamente, porque toda vez que você entrava na universidade, você tinha... Tem uma coisa lá que é o primeiro ano de entrada. Então você faz Vamos falar de universidade, o primeiro então. ano de entrada Qual na é universidade. qual é a aula de woke, já que é acadêmico? Qual é a pesquisa científica? Qual é a aula de woke? Então, o próprio Eu quero ter Michael uma aula de Hatchell, woke. Então, o maior... Professor de woke. Então, mas de woke não, mas tem de pós-estruturalismo. Tem mas- de pós-modernismo, tem de pós-colonialismo. É porque que são as isso são fatos correntes que acordam históricos. o indivíduo. O woke ainda não chegou a ser um fato, é isso que eu estou falando. Não, mas o que eu estou explicando é como não é um fato histórico se um conjunto de pessoas se autodenominava woke em um determinado período de tempo. Cara, tem um monte de específico doido direto. falando que é terraplanista, e Mas é um fato histórico. Mas essa é a questão. É um fato histórico que eles se autodenominaram woke mediante um conjunto de correntes específicas e que as ações deles tiveram efeitos no mundo. Então tá, Isso se é um todo fato mundo histórico. falar que São a cor recorte. verde é vermelha, nós vamos aceitar e acabou. Não, porque porque essas essa não é pessoas uma são autodefinição. autodenominando isso. Se você defende uma corrente, um conjunto de ideias, e você faz um processo de autodefinição, a gente precisa partir do pressuposto, para poder até fazer a discussão com essas pessoas, que elas têm um corpo específico de denominações. O que é feito aqui pega-se quais eram os movimentos que estavam vigorando naquela época, quem eram as pessoas que Você se tenta denominavam ligar dessa forma. padrões ao que o padrão dessas pessoas faz, eu entendi. Isso, Eu e alguma entendi. forma de chamar esse pessoal de woke e dizer, não, isso é woke, isso é o que efetivamente criou esse movimento universitário, e esse movimento universitário criou o processo de criação dos fundos de diversidade, inclusão e minorias. Esses fundos criaram um incentivo financeiro para os projetos que defendem a diversidade, inclusão e minorias acontecerem. Então, a base filosófica por trás do woke é essa. É isso que nós defendemos. E nós dizemos, o que está fora disso, por exemplo, a noção do marxismo cultural. Essas pessoas não defendiam diretamente o marxismo cultural.
Então, não me interessa saber se o marxismo cultural é verdadeiro ou não, do ponto de vista do woke. Isso é outra discussão. O que me interessa é saber. Me interessa saber o que essas pessoas diziam que defendiam, quais eram as cátedras que elas estavam ligadas, quais eram os conceitos que elas usavam e apontar. Esses são os conceitos. Mas dentro dessa multiplicação política que nós temos, se a gente for levar até mesmo das cadeiras mais antigas, a gente vai lá da Revolução Francesa, esquerda, direita, e passa para o progressismo. O progressismo, por todas as eras industriais que passaram, mudou-se de cara várias vezes. E aí você me traz uma informação ligada dessa época para fazer cognitivamente uma lógica com a atualidade. E ainda afirmar que o fato em si é esse e que essas pessoas se identificam de acordo com o que você está dizendo, quando, na verdade, a subjetividade disso é tão enorme que nem na internet as pessoas conseguem entender direito o que é isso. Então, esse é um ponto muito interessante. Tipo, fazer toda essa ligação passado, inclusive uma ligação marxista de algum espectro que você fez, com algo tão mutável, e não relacionar, por exemplo, coisas importantes. Dentro da pesquisa, e até dos professores, dos acadêmicos que vocês são inspirados, alguma coisa de digital entra? 4chan, por exemplo? É porque o 4chan, em termos desse fenômeno, ele está do outro lado do espectro. Ele é parte da crítica do discurso de ódio. Mas, por exemplo, a gente tratou longamente de como acredita-se que o celular, as mídias, que é o papo da antropologia do ciborgue. Como em determinado momento, do ponto de vista digital, existe uma mistura entre eu e eu enquanto indivíduo com celular. E a forma como isso, de alguma forma, atua para o pensamento dessas pessoas. Não é a forma como atua. A gente está sendo metralhado de informação. Você recebe informação que você não precisa. E é nesse ponto que eu digo sobre a substância da pesquisa em si, sobre o fato. Então, vamos tratar como realidade. Estamos afirmando aqui o woke. Existe, é um fato. E você vai descobrir esse fato para nós. Obrigado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa definir o quanto de influência e o quanto esse espectro digital. Porque nós não tínhamos esse problema antigamente. Ou nós tínhamos, porque, afinal de contas, se a gente for falar sobre filmes, o Rambo, por exemplo, pode ser um woke, porque o Rambo é uma guerra que os Estados Unidos não ganhou e ele é representado como herói. A gente pode trazer o Rock